Bom dia a todos. Todos me ouvem? Primeiramente, agradecer na pessoa do Dr. Zilmar e do ministro Douglas o convite para nós participarmos de mais essa edição do 4º Congresso Nacional e o 2º Internacional da Magistratura do Trabalho, que traz a discussão de vários temas do setor trabalhista em diversas perspectivas e diversas atividades. Eu tive o prazer de ser mediador, ser convidado para ser mediador desse painel, ainda mais nesse momento tão importante que nós estamos discutindo o PL 733 no Congresso, na Câmara dos Deputados. Então, e esse painel convidou 4 especialistas do setor, 2 autoridades portuárias. Nós teremos aqui os 2 presidentes dos 2 maiores portos públicos do país, o Porto de Santos e a Portos do Paraná, e também 2 associações, uma que representa todas as autoridades portuárias públicas e também os terminais de uso privado. É uma honra presidir esse painel 14 e nós estamos diante de um momento histórico no setor portuário, porque a nossa Lei 12.815 de 2013 está na iminência de sofrer uma grande transformação jurídica e principalmente passando pelas autoridades portuárias, transformando as autoridades portuárias que hoje são uma organização operacional dentro do porto público para efetivamente um poder concedente propriamente dito, ou seja, descentralizando essa administração portuária que hoje fica na União para as autoridades portuárias, que ao meu ver é um caminho correto, porque aproxima as autoridades portuárias, dá mais oportunidade para que elas tenham celeridade em licitar suas áreas e fazer os investimentos e obras de infraestrutura. Então, para começar o nosso painel, eu gostaria de fazer o primeiro questionamento ao doutor Anderson Pomini. Doutor Anderson Pomini é graduado pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, pós-graduado em Direito Constitucional e Político pela FMU São Paulo, em Direito Eleitoral e Processual Eleitoral pela Escola Judiciária do Tribunal Regional Federal do Estado de São Paulo, mestre em Direito Político e Econômico pela Mackenzie, palestrante e autor de obras e diversos artigos jurídicos sobre direito administrativo e eleitoral, sócio fundador do escritório Pomini Sociedade de Advogados, com sede na capital paulista e especializado em direito público, partidário e eleitoral. Foi assessor de gabinete na Câmara dos Deputados e secretário municipal de Justiça na Prefeitura de São Paulo. Atualmente é presidente da Autoridade Portuária de Santos. Presidente, queria fazer uma provocação. O PL 733 2025 transforma a autoridade portuária em poder concedente, com autonomia para licitar e gerir contratos de longo prazo. A pergunta que o mercado faz é: as autoridades públicas, na estrutura atual, possuem hoje a musculatura técnica e a blindagem de governança necessárias para exercer esse papel sem cair no risco de captura ou ineficiência? Quais são os gargalos operacionais e jurídicos imediatos que precisam ser superados especificamente no Porto de Santos? Bom dia a todos. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu vejo aqui diversos rostos conhecidos, diversos amigos do setor portuário. Gostaria de registrar um cumprimento especial ao Zilmar, ao ministro Douglas, ao meu querido amigo Celso Pio, pelo convite carinhoso, pela oportunidade de estarmos aqui. Cumprimentar o professor Marcos Vinícius, que é o presidente da nossa mesa,
meu querido amigo, presidente e inspiração Luiz Fernando, presidente dos Portos do Paraná, cumprimentar a Gilmara, que representa os portos públicos, a ABEP, cumprimentar o Gesualdo Silva, que representa também os portos privados, e o meu secretário nacional de portos, Alex. Dizer, Marcos, que esses temas são absolutamente oportunos e muito importantes para o complexo portuário nacional. São temas que exigem um aprofundamento e um amplo debate de toda a comunidade aqui presente. E este fórum, esse congresso da magistratura, permite uma oportunidade ímpar, justamente para que, em conjunto, nós possamos buscar o aperfeiçoamento do nosso regramento, do nosso sistema portuário nacional. Em relação à primeira pergunta, se, como prevê o texto da atualização legislativa, se os portos públicos passarem a receber mais autonomia para suas decisões, os portos contariam com uma governança adequada ou ficariam sujeitos à captura ou à ineficiência? Veja, com o avanço e a criação da chamada lei das estatais, né, os portos públicos, eles já contam com uma governança, com transparência, com sistemas de compliance, que permite e exige capacitação dos profissionais próprios para que façam com que os portos públicos defendam o interesse público. A segunda parte diz referência a uma preocupação justa do mercado sobre a eventual captura ou ineficiência. E eu deixo aqui uma colocação. O modelo atual, ele não permite captura ou ineficiência? Me parece que sim. Me parece que o excesso de instâncias, o excesso de mesas, de carimbos e de órgãos decidindo, ele viabiliza maior captura e influência do interesse econômico, do interesse político, ou seja ele qual for. Eu penso que o raciocínio é o contrário. A boa proposta apresentada no projeto de lei, ela visa justamente suprimir instâncias, concentrar as decisões junto aos gestores portuários que conhecem efetivamente do dia a dia da operação portuária. O raciocínio é o contrário. Eu penso que o atual modelo permite muito mais ineficiência e captura do próprio mercado. Todos aqui estamos emprestados para o setor público, todos aqueles que exercem as atividades públicas. Mas, se estivéssemos do outro lado do balcão, utilizaríamos as estruturas vigentes justamente para defender os nossos interesses, que são legítimos em um modelo de democracia como o nosso. Portanto, eu penso que o raciocínio é o contrário. O que se pretende pelo novo texto de lei é justamente maior eficiência e menor possibilidade de captura. Sobre os gargalos operacionais e jurídicos do Porto de Santos, eu destaco, inclusive, me auxiliando desses argumentos que eu trouxe na primeira resposta. Excesso de instância. Nós criamos tantos órgãos para que participem de uma decisão sobre um leilão das áreas portuárias, que isso acaba gerando ineficiência, letargia e prejudicando a infraestrutura nacional. Eu trago como exemplo o TECOM 10. São 13 anos de debate. E aqui, aproveitando da nossa tecnologia, nesse formato atual e tecnológico, eu faço uma provocação. Digitem aí no chat GPT, histórico do TECOM 10. O chat GPT, ele traz os 13 anos que foram enfrentados em cada período e um resumo do porquê de tanta demora, o que gera ineficiência e uma apreensão do próprio mercado, que muitas vezes também fomenta a demora. Quando judicializa, quando o formato jurídico apresentado não interessa a um grupo A, e aí começam as movimentações das associações, tudo legítimo, nenhuma crítica. Eu estou a questionar o nosso modelo. Esse nosso modelo é feito
para gerar ineficiência. 13 anos de debate sobre um leilão que o Porto de Santos precisa há mais de 20. Então, ou seja, ao eliminarmos o excesso de instância, a gente pode atribuir muito mais eficiência. E a proposta da lei é muito boa nesse sentido. Por quê? Porque ela autoriza que os portos eles tenham mais autonomia, mais decisão, menos burocracia, que os portos eles realizem as suas próprias licitações, o que afasta a insegurança jurídica e normativa e, principalmente, combate a sobreposição que existe hoje entre a lei atual e decretos, por exemplo, da ANTAQ, normas que são publicadas de formas diversas. E eu não estou a me referir sobre um grande problema que, na minha opinião, merece ser revisto como fez o Congresso ontem, que é a exigência para o licenciamento ambiental das áreas consideradas como de infraestrutura nacional. Então, me parece que o texto avança bem nesse sentido. E para finalizar, o próprio texto de lei, ele prevê a hipótese da desburocratização, que é a pergunta: você acredita que poderá desburocratizar o texto que foi apresentado e agilizar os arrendamentos portuários? Sim. Primeiro, ele entrega a competência a efetivamente quem conhece do cais, quem está no dia a dia da operação portuária. Nós que somos presidentes de autoridades portuárias, já cansamos de receber relatórios de técnicos, por mais bem intencionados que estejam, que nunca pisaram no cais, que não conhecem a realidade do setor portuário e principalmente as configurações próprias de cada porto. Eu já recebi tantos relatórios do TECOM 10, assinados por técnicos altamente preparados, capacitados, mas que nunca estiveram no local, não conhecem a dificuldade do tráfego local, a dificuldade da integração do porto com a cidade, não conhecem as nossas realidades. E o texto muito bem elaborado, capitaneado pelo nosso desembargador Celso Pio, ele resolve exatamente esse tema. Por quê? Ele acaba com o excesso de instâncias e órgãos decidindo. Ele descentraliza o poder decisório. E mais, ele autoriza que o poder concedente fique concentrado junto à autoridade portuária, autorizando, inclusive, a publicação de editais diretamente pelo próprio porto. Se o Porto de Santos contasse com competência há 13 anos atrás para a publicação do edital do TECOM 10, esse terminal já estaria em pleno funcionamento. Sem nenhuma crítica aos outros órgãos, todos são importantes. Ministério, Secretaria, para determinar, orientar políticas públicas, ANTAQ para regular o setor, todos são extremamente importantes. O importante agora é buscarmos eficiência, principalmente planejamento ao longo prazo. Porque a lei prevê, com a descentralização das competências, que os portos públicos planejem e não fiquem à mercê no ânimo da política de plantão. Porque se o porto tiver mais autonomia, pouco importa a configuração do governo federal. Ele terá muito melhores condições para executar um planejamento do interesse do próprio porto local. Então, agradecendo essa possibilidade, espero ter colaborado com as boas perguntas que foram feitas. Muito obrigado. Agradecer ao presidente do Porto de Santos, Anderson Pomini. Concordo praticamente com tudo da sua fala, das suas respostas. Quero cumprimentar o desembargador Celso Pio, que foi o relator da CEPORTOS, do PL 733, e parabenizar, desembargador, pela sua democracia em escutar todos os setores, principalmente as autoridades portuárias, quando o senhor estava confeccionando o seu relatório final. E lembro que, em algumas oportunidades, compartilhava com o senhor o que nós passamos na Portos do Paraná,
quando nós recebemos a delegação de competência do governo federal através da medida provisória 574 de 2018. Nós, num primeiro momento, ficamos felizes por ter essa autonomia de fazer os arrendamentos, as licitações dos arrendamentos portuários, porém, quando colocamos na prática, vimos que a situação era mais complexa. Várias judicializações, várias denúncias, e isso efetivamente tumultua o ambiente portuário e faz com que o TECOM 10 demore 13 anos para ser licitado. Nós, quando assumimos a Portos do Paraná, nós tínhamos contratos precários desde 2013, 2012, que a empresa estava ocupando a área através de contratos de transição, que é uma das medidas editadas pela agência reguladora para manter a empresa na área até que o porto público faça a licitação, ou seja, essa empresa fica na área de 180, 180, 180 dias sem fazer um único investimento em infraestrutura portuária. O que leva isso na prática? A precarização dos portos públicos. Por isso que nós vimos, e nada contra os terminais de uso privado, por isso que nós vemos vários terminais de uso privado sendo implementados no país em detrimento de pouquíssimos contratos de arrendamento dentro dos portos públicos. Os portos públicos não têm hoje condição financeira do seu caixa de fazer investimentos em obras de infraestrutura. Essas obras só poderão ser feitas através dos contratos de arrendamento portuário. E esse PL traz essa possibilidade das autoridades portuárias implementarem isso na prática. E eu separo, desembargador Celso Pio, o PL 733 em 6 eixos, na minha visão, muito importantes. A reorganização de competências, que é a descentralização da União para as autoridades portuárias, o fortalecimento do CAP, ele continua sendo órgão consultivo, mas ele tem um protagonismo maior nas discussões. Hoje ele é deixado um pouco de lado, então ele volta ao cenário com um protagonismo. A prorrogação dos contratos de arrendamento, porque nós temos um limbo na legislação. A 12.815 traz um cenário que causa uma dúvida. Se os contratos antes da 12.815, segundo ela, não podem ser prorrogados por até 70 anos, aqueles que já tiveram a sua prorrogação. E essa lei, me parece que todos os contratos vigentes poderão sofrer prorrogação até o limite de 70 anos, cada um com as suas especificidades. Se vai ser uma prorrogação por reequilíbrio de prazo, é uma situação. Então, essa legislação, ela uniformiza todo esse cenário traumático dos contratos de arrendamento. Traz também o contrato de transição, que hoje a 12.815 não prevê, e sim a resolução da ANTAC prevê. Traz a Câmara de Autorregulação, que é a criação de entidade para a desjudicialização e resolução técnica de conflitos, e flexibilização trabalhista, que também é um tema extremamente importante. Então, eu gostaria de fazer um questionamento para a nossa segunda painelista, a doutora Gilmara Timóteo, que ela é diretora executiva da BEP, advogada com MBA em Logística pela FGV e 13 anos de experiência no setor portuário. Atualmente é diretora executiva da Associação Brasileira das Entidades Portuárias e Hidroviárias, que congrega todas as autoridades portuárias públicas do país. Foi diretora-presidente do Porto de Cabedelo e diretora administrativa financeira da Companhia Docas do Estado da Bahia, Codeba, onde também exerceu a presidência interina. Doutora Gilmara, a pergunta que eu faço e a provocação é a seguinte: como garantir que o PL 733/2025 preserve o papel da autoridade portuária na continuidade do serviço público, considerando o impacto direto do trabalho portuário na governança do porto organizado? Bom, muito bom dia a todas e a todos. Gostaria inicialmente de saudar o presidente da mesa, Dr. Marcos Vinícius,
da Portos do Paraná. Cumprimentar os meus colegas expositores nesse painel, o Dr. Luiz Fernando Garcia, Dr. Anderson Pomini, Dr. Gesualdo Silva, todos referências nacionais na agenda portuária e regulatória. Eu registro também minha saudação aos magistrados, magistradas, procuradores, advogados, estudantes, todas as autoridades aqui presentes neste 4º Congresso Nacional da Magistratura do Trabalho e um espaço fundamental de reflexão qualificada sobre os limites, responsabilidades e impacto das políticas públicas no mundo do trabalho. Eu agradeço de forma muito honrosa o convite para representar a Associação Brasileira das Entidades Portuárias e Hidroviárias, instituição que congrega os portos públicos do país e que tem se dedicado de maneira intensa ao aprimoramento da governança, da segurança jurídica, da regulação e da sustentabilidade do setor portuário. Participar deste painel é uma oportunidade muito valiosa para nós, para que possamos ampliar o debate entre o setor portuário e o sistema da justiça, sobretudo diante das profundas mudanças que se desenham relacionadas ao PL 733. Mudanças essas que redesenham competências, revisita todo o nosso regime jurídico do porto organizado e traz impactos diretos sobre a organização do trabalho, sobre a autonomia das nossas autoridades portuárias e sobre a dinâmica regulatória do nosso setor. E é sob essa perspectiva que eu espero poder contribuir um pouco neste painel na manhã de hoje. Passando a responder a pergunta que me foi formulada, eu gostaria, antes de mais nada, de destacar que o projeto de lei 733 é uma matéria muito sensível, estrutural, mas também decisiva para o setor portuário. Ela dialoga diretamente com o nosso atual marco, a Lei 12.815, o Decreto 8.033, e também com todo esse arcabouço institucional que, por si só, é complexo, dinâmico e multidimensional. Eu costumo dizer que os portos, eles não são apenas um conjunto de berços, de pátios, de armazéns. Ele constitui uma infraestrutura crítica e, assim, é reconhecido por organismos internacionais como a OCDE, o IAPH, a UNCTAD. O que é que isso significa dizer? Significa dizer que a interrupção das atividades dos portos repercute diretamente sobre a economia nacional do país, sobre a segurança alimentar, sobre a matriz energética, sobre a nossa indústria brasileira, também sobre o comércio exterior. Então, o porto organizado, ele transcende, portanto, a lógica do empreendimento privado e se insere nas políticas públicas que são fundamentais para o nosso Estado brasileiro. Sob a ótica institucional, o trabalho portuário não pode ser compreendido como uma relação privada isolada. Ele precisa ser um componente essencial da governança da autoridade portuária. Já para o porto organizado, como infraestrutura pública, é crucial que não haja sobreposição de competências nem responsabilidades difusas e que o sistema funcione de maneira coerente. A continuidade do serviço público portuário depende essencialmente de 3 pilares, sob a nossa ótica, e é o que temos defendido com relação ao PL 733. Esses 3 pilares são governança da autoridade portuária, coordenação do trabalho portuário e a estabilidade regulatória. O primeiro, a governança da autoridade portuária, é fundamental para garantir que a autoridade permaneça sendo o núcleo gestor do porto organizado, assegurando que a autoridade portuária realize a coordenação logística, operacional e laboral das atividades. Qualquer fragmentação dessas competências pode comprometer a uniformização das rotinas, afetando diretamente a continuidade do serviço público. Segundo, a proposta legislativa, ela precisa assegurar que a autoridade mantenha suas competências indelegáveis, que são aquelas relacionadas ao planejamento da infraestrutura, ao ordenamento do uso das áreas comuns e às suas articulações com os entes públicos. Sem isso, pode ser que seja criado um desalinhamento entre a gestão do porto e a gestão do trabalho. E, por fim, na nossa ótica, o terceiro ponto imprescindível
é consolidar uma regulação que ela seja estável e funcional, garantindo que a autoridade portuária preserve o seu papel estruturante, com respaldo técnico e jurídico. A continuidade do serviço público diretamente é impactada pela previsibilidade do nosso regramento jurídico. Então, a boa convergência entre trabalhadores, operadores, autoridade portuária, ela só se realiza quando há um marco que confere coerência institucional. E essa coerência é exatamente o que a gente encontra nos principais portos do mundo. Fazendo um cotejo internacional, ao analisar portos que são referência, como Rotterdam, Antuérpia, Valência, Houston, Los Angeles, Sines, Porto de Le Havre, Porto de Dubai, o Porto de Xangai, que são estudados por organismos internacionais, existe um padrão que se evidencia. Em primeiro lugar, a autoridade portuária exerce o comando regulatório e estratégico. Segundo, os operadores contratam e gerem diretamente a mão de obra e suas equipes. Os sindicatos, por sua vez, negociam, mas não detêm o controle das escalas. O sistema favorece a inovação, a digitalização, a automação. E a responsabilidade é linear, transparente e eficaz. Esses modelos, eles não possuem a figura do ógmo, tampouco os regimes híbridos dos TPAs. Mas isso não implica incompatibilidade com o modelo que hoje nós adotamos no Brasil. Isso quer dizer que a gente precisa harmonizar nossas estruturas. Então, preservar o papel da autoridade portuária é reconhecer que, mesmo com a inovação e com as profundas mudanças nesta atualização regulatória, o porto continua sendo um ambiente público de interesse coletivo. A autoridade exerce função de Estado que são essenciais para a harmonização entre a operação, contratos, o trabalho e toda a segurança jurídica. E é nesse ambiente que nós temos a expectativa, as autoridades portuárias, que o PL 733 ele permita com que algumas correções sejam realizadas. A primeira delas, corrigir assimetrias no nosso modelo regulatório que são históricas. Eliminar sobreposições normativas, temos muitas. Harmonizar competências, fortalecer as autoridades portuárias, modernizar o regime de trabalho, oferecer previsibilidade aos operadores, proteger o trabalhador e preparar o setor para a automação, para a digitalização e alinhar o país às melhores práticas internacionais. Então, senhores, a ABEP não defende rupturas. Nós defendemos uma evolução responsável, clareza institucional, modernização gradual e coerência jurídica. Nós defendemos, sobretudo, que o porto organizado seja compreendido como uma infraestrutura de Estado e que seja tratado como tal. Eu concluo minha fala reafirmando a posição da ABEP, em nome das autoridades portuárias do país, que fortalecer a autoridade portuária é fortalecer o porto organizado. E fortalecer o porto organizado é fortalecer a infraestrutura do Brasil. Muito obrigada. Obrigado, doutora Gilmara. Dando sequência ao nosso painel, gostaria também de chamar ao palco o doutor Gesualdo, que também representa uma associação que tem uma relevância muito grande no setor portuário, a BTP. O doutor Gesualdo é o diretor-presidente da Associação Brasileira dos Terminais Portuários, presidente do Conselho Gestor do IBL, é conselheiro de administração da Companhia Asdoca do Rio de Janeiro, experiência como responsável pelas relações institucionais do Grupo Libra, assessor especial da Casa Civil da Presidência da República, presidente do consórcio Data Center Banco do Brasil e Caixa, e executivo do Banco do Brasil. Membro da Aliança para a Infraestrutura do Conselho de Administração da AEB, do Comitê de Direito Portuário e Marítimo, da OAB-DF e da Comissão Especial de Direito Marítimo e Portuário, CFOAB. Doutor Gesualdo, gostaria de fazer uma provocação e fique bem à vontade também, seria interessante o senhor falar da questão dos terminais de uso privado e dos
terminais arrendados dentro dos portos públicos e como o senhor percebe a questão da descentralização proposta no PL 733. Quais os riscos mapeados e como mitigá-los? Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado, Marcos Vinícius, aqui pela sua abertura. Gostaria de agradecer também a organização do evento, na pessoa do Zilmar, né, e do competente ministro Douglas, que é o presidente do comitê científico desse evento. Tá? Não poderia, né, deixar de começar falando aqui sobre a importância, né, desse PL 733 para o nosso setor. Na realidade, ele é uma resposta, e fazendo minhas palavras do Pomini, como o TECOM está atrasado 13 anos, eu acho que a revisão da 12815 está atrasada desde o dia que a 12815 nasceu. Que ela nasceu com algumas incoerências, né, e a gente já sabia que no dado momento isso aí iria aflorar e precisaria fazer essa atualização. E mais ainda em função da forma do desenvolvimento do mundo, como está acontecendo, toda essa configuração geopolítica, né, mundial, faz-se necessário e fez-se necessário que a gente buscasse uma resposta rápida, sobretudo a esse setor portuário, né, que é a cara do Brasil para o mundo aí fora. E nesse sentido, o PL 733, ele veio sendo como uma resposta de modernização do nosso arcabouço jurídico e regulatório, adequando à modernização que os nossos portos hoje já experimentam e cada vez mais, né, são pressionados a essa atualização. Nesse sentido, eu parabenizo aqui o ministro do TST, né, o ministro Douglas Alencar, que de uma forma extremamente competente presidiu uma comissão de ministros e advogados de notáveis, né, que fizeram essa proposta do PL 733 e que foi redigida de uma forma extremamente competente, né, pelo desembargador Celso Pio, que teve sobre ele a hercúlea tarefa, né, de sintetizar todas essas aspirações, todas essas necessidades, e eles ouviram, não foi somente o segmento portuário, eles ouviram todos os stakeholders que estão aí dialogando com o setor portuário, quer seja os usuários, né, e todas as outras frentes. E, de fato, apresentaram, né, um anteprojeto tão primoroso, né, que ele ganhou vida legislativa sem sequer uma alteração, uma linha, uma vírgula alterada através do deputado federal Leur Lormanto, né. Então, neste sentido, este trabalho ele procurou verificar todos os pontos do setor portuário que precisariam ter essa injeção de modernidade nesse arcabouço jurídico regulatório. E como foi muito bem falado aqui pela Gilmara, a minha antecessora, e também o presidente Pomini discorreu. Aliás, Pomini, o meu tema aqui, eu poderia simplesmente subir aqui e falar, faço as minhas a palavra do presidente Pomini, porque você discorreu exatamente o que a ABTP pensa, né, sobre esse tema da descentralização. Mas foram vários temas que foram tratados nesse PL 733 e alguns cruciais a essa evolução tão necessária do setor, que, como eu disse, não é uma evolução, é adequar uma realidade que já era para ter sido adequada há 10 anos atrás. A questão laboral, né, e agora nós estamos aí diante, o PL trouxe uma proposta, né, mas houve um diálogo intensivo entre as federações laborais, aqui representado, né, pelo amigo Adilson, né, da Sindestiva, né, da Confederação Nacional dos Estivadores, e dos outros dois que não estão aqui presentes, e capitaneada, né, pelo competentíssimo Sérgio Aquino, né, que representa a Federação das Operações Portuárias, mas que estava lá e em constante diálogo com todas as outras associações do setor. Então, o que o Sérgio levou, muita ideia da FENOP, sim, mas validadas, né, por todos nós aqui da coalização portuária. Então, é uma proposta de acordo onde nós olhamos a necessidade do Brasil, a necessidade setorial, mas sem deixar de lado a responsabilidade social. Porque eu falo sempre, né, não existe essa coisa de
a classe empresarial, a classe laboral. Todos somos trabalhadores do Brasil. Nós, aqui falando em nome dos empresários, são trabalhadores também, né? Por um acaso eles mesmos são contratados por eles mesmos, né? E às vezes a duras penas. E nós sabemos essa realidade do trabalho, sabemos que todos nós precisamos ter esse direito ao sol. Voltando agora sim, entrando na sua pergunta, eu gostaria de antes ler uma frase que eu ouvi que achei bastante interessante, né? Sabemos que a força de uma nação está na harmonia entre suas instituições. A segregação das competências e o respeito mútuo entre elas não são apenas princípios jurídicos, são pilares que garantem segurança, estabilidade e confiança. Quando cada entidade cumpre seu papel com responsabilidade, todos ganhamos. É assim que construiremos um Brasil mais justo, equilibrado e preparado para o futuro. Então, eu vejo a proposta de descentralização vinda no PL, e claro, que merece ser discutida, como a proposta laboral vinda no PL foi discutido e houve um acordo, né, que está sendo apresentado ao Congresso Nacional, está sendo discutido lá, essa questão da descentralização. Também é um assunto que merece ser discutido, mas o PL trouxe uma proposta, e a proposta dele foi justamente isso, né? Deixar para que cada ente desse processo fique com aquilo que ele melhor possa representar, que ele melhor possa fazer para esse contexto geral. Então, o que a gente prevê é que deixou o Ministério de Portos e Aeroportos como formulador da política nacional do setor portuário, né? Os ministros lá, o ministro de Portos e Aeroportos, justamente com o ministro de Transporte, eles se reúnem com os outros ministros para saber as demandas que precisa, para que lado o Brasil está indo, para que lado a agricultura está indo, para que lado a indústria e o comércio pretende caminhar, e a partir daí eles desenharem a infraestrutura, né, rodoviária, ferroviária, portuária necessária para atender a essa demanda do Brasil. Nada é casado, nada é descasado. Tem que ter essa conversa. Então, é o Ministério de Portos que está nessa frente para fazer esse grande planejamento estratégico nacional. Na sequência, a gente tem a parte, né, a agência reguladora, que tem a responsabilidade de regular com base nessa política que foi traçada e exercer também a sua fiscalização, mas todo o processo, toda a execução desse processo, na nossa visão, cabe à autoridade portuária. Fazendo uma comparação simples, como qualquer uma empresa, você tem lá um conselho de administração, você tem a diretoria executiva, e essa diretoria executiva tem as suas diretorias, a sua superintendência para resolver. O conselho de administração não pode avocar para si competências que são da diretoria executiva e nem o contrário também acontecer, porque senão a empresa fica sem direção, sem rumo e entra naquela letargia. O mesmo se aplica aqui, né? Houve lá no passado, na 12.815, uma série de motivações que levou à centralização, né? Talvez válida para aquele momento, não vou entrar aqui agora na decisão daquele momento, os fatos que levaram isso, mas o que a gente vê é que isso trouxe outros tipos de gargalo, né? No mínimo o gargalo do chamado first in, first out, né? Já que tudo tem que ser resolvido lá, todos os 35 portos jogam para lá, então não tem como. Lá não tem 1000 funcionários, né, para ficar resolvendo essas questões. E como muito bem dito aqui por Pomini, tem as peculiaridades locais. O Brasil é muito grande, né? O Brasil é muito grande, cada região tem a sua vocação específica, cada região tem aquele seu matiz. E isso precisa ser olhado juntamente com a comunidade local. Como nós vimos, o posto ele não é isolado, ele presta um grande trabalho, mas ele está inserido dentro de uma comunidade, né? Então, tudo isso precisa ser olhado. Então, quem tem mais condições de exercer isso, sim, são as autoridades portuárias. Ah, mas elas estão tecnicamente preparadas ou não para isso? É só estabelecer um prazo, é só dar as condições que isso vai estar acontecendo. Agora, essa descentralização que está sendo proposta, que, aliás, não é uma inovação, né? Já existe a portaria 574, né, do Ministério de Portos e Aeroportos, né, só que o mindset dela é o seguinte: a autoridade, você se prepare, se você tiver em condição, você me peça, e eu avalio se te mando ou não. Na minha visão, o mindset tem que ser o contrário, autoridade portuária, e é isso que o PL faz. Você passará a fazer essa atividade, se prepare, que vai chegar o tempo dessa atividade e está indo aí para você.
qual a preocupação que se tem com isso, que foi muito bem aqui falada pelo o Pomini, né, o presidente Pomini, que é a questão da captura. O pessoal fala assim, muito risco, porque aí agora vocês vão ter vários estados ou vários municípios e você vai ter uma negociação. Mas para isso aí nós temos soluções para isso. Primeiramente é que quando você faz essa delegação de competência, quando você faz essa descentralização, você está fazendo uma segregação de funções. Então, aquela linha que une todos os entes formadores dessa decisão não para de existir. Então, haverá entre essa autoridade portuária e o poder, o ministério competente, um acordo de gestão. Haverá um acordo de gestão onde terão metas claras a ser cumpridas, né? Quando a autoridade portuária, por exemplo, for mexer na sua poligonal ou desenvolver seu plano de desenvolvimento, tem que estar aderente ao planejamento e estratégia macro, ao plano mestre definido pelaquela área, que em última instância o poder concedente é que acaba aprovando, né? E da mesma forma, localmente, é necessário que se tenha um sistema de contrapeso. E hoje já existe, que é o Conselho das Autoridades Portuárias, o CAP. E nós defendemos que este CAP ele tenha pelo menos algumas funções deliberativas, para que a comunidade local, a Interlândia local, possa ser ouvida e participe desse processo, como a gente vê que é o modelo landlord em todo o mundo, né? E a gente defende, então, esse CAP com atributos deliberativos, não necessariamente 100% deliberativo, mas em algumas funções, e o sistema lá de votação dele por blocos, como era na 8630, onde todos aqueles que interagem têm direito a um voto naquele ambiente. Então, sendo assim, Vinícius, a gente entende que a descentralização nada mais é do que uma segregação das competências que precisa existir, deixando para cada ente deste processo a responsabilidade por aquilo que ele está mais bem habilitado para fazê-la, e de tal forma que não comprometa as suas competências originais, né? Ou seja, trazer para o Ministério de Portos e Aeroportos competências que seriam melhor adequado. Quando, por exemplo, as licitações, a administração, né, dos contratos de arrendamento, que é lá na autoridade portuária, é trazer para ele uma função, ocupar o tempo dele com função, que na realidade deveria estar na ponta, e isso aí ele estaria deixando de olhar a política nacional, que é mais relevante neste momento. Então, eu agradeço aqui mais esse espaço, né, e mais uma vez manifestando o apoio, né, da ABTP ao PL 733, em todas as suas colocações, entendendo sim que a competente discussão que está havendo no Congresso Nacional, né, hoje na Câmara dos Deputados, é necessária, faz parte do processo democrático, e também manifestar o nosso pleno apoio e restrito apoio ao acordo laboral, né, realizado entre as federações laborais e a Federação das Operações Portuárias, né, patronal, e que lá realmente resume tudo aquilo que a gente precisa com relação à parte laboral no setor portuário. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, doutor Gesualdo. Bom, todos concordam que a descentralização de competência é algo extremamente importante e vai tornar essa questão dos contratos de arrendamento menos burocrática. Para finalizar o nosso painel, nós temos o presidente da Portos do Paraná, o Dr. Luiz Fernando Garcia. Eu gostaria de fazer algumas provocações, principalmente, presidente Luiz Fernando, pela experiência que o senhor teve desde janeiro de 2019 à frente da Portos do Paraná, quando conquistou a delegação de competência em setembro de 2019 e passou desde então a realizar os procedimentos licitatórios na Portos do Paraná. Como o senhor viu isso como presidente da Portos do Paraná, se na sua visão, e daí aproveitando a sua experiência também como secretário nacional de Portos, que já foi, assessor executivo do ministro de Portos, que também já ocupou em Brasília, toda essa tua experiência no setor portuário, se você identifica que hoje
as autoridades portuárias elas estão efetivamente prontas para receber essa delegação de competência automaticamente, ou você ainda acredita que não, que é preciso aguardar elas se reestruturarem mais para que elas possam efetivamente tocar os processos de arrendamento portuário e também fazer uma provocação em relação ao CAP, né? O PL, ele fortalece o CAP, dando a ele o poder de sabatinar diretores e analisar obrigatoriamente o PDZ. Ao mesmo tempo, permite prorrogações de contrato até 70 anos para resolver passivos antigos. Como garantir que o CAP seja um órgão técnico e célere e não um entrave político para decisões da diretoria executiva de cada autoridade portuária? E sobre os 70 anos, quais devem ser os critérios objetivos para definir a vantagem da prorrogação versus uma nova licitação, para evitar favorecimentos? Dr. Luiz Fernando é presidente da Portos do Paraná, economista formado pela Universidade Federal do Paraná, já ocupou cargos de grande relevância como diretor-presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo, assessor especial do Ministério de Transportes, Portos e Aviação Civil e secretário nacional de Políticas Portuárias do Governo Federal. À frente da Portos do Paraná é responsável pelo desenvolvimento de grandes projetos de infraestrutura, incluindo o Moegão, a maior obra portuária em execução no país. Conduziu os processos de arrendamento de áreas portuárias por meio de leilões, tornando o Porto de Paranaguá o primeiro do país com 100% de áreas regularizadas. Então, doutor Luiz Fernando, por favor. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês nesse brilhante evento, mais um ano aqui. E antes de começar a falar, nos meus 15 minutos, mas pelas perguntas e pelo grande debate que a gente teve, a gente poderia ficar 3 dias aqui comentando tudo. Mas antes de começar, eu quero agradecer primeiro aos painelistas que dividiram esse dia comigo. Muito bacana termos aqui o Dr. Pomini, hoje o dirigente da maior autoridade portuária do país, que tem feito um brilhante trabalho. Nós temos a doutora Gilmara, à frente da nossa associação, a Associação Brasileira de Entidades Portuárias e Hidroviárias, uma associação que vem colaborando e muito com o desenvolvimento de uma forma cadenciada e unida de todos os portos públicos. Agradeço também ao Gesualdo, presidente da nossa BTP, associação, que também interage muito, não só com a nossa associação, mas com todos os portos, com o mesmo propósito de avançarmos. Agradeço aqui também ao nosso presidente de mesa, o Dr. Marcos, que fez essas provocações tão bem pertinentes para que a gente conseguisse seguir num painel. Não podendo deixar de mencionar aqui o nosso secretário nacional, Dr. Alex Ávila, que também faz um brilhante trabalho à frente da secretaria, num propósito de desenvolvimento de todos os portos. Ao Dr. Celso Pio, que se encontra aqui, o coordenador de toda essa provocação que hoje gira em torno das discussões do mundo portuário. Então, parabenizo aqui o Dr. Celso Pio, um parceiro nosso do Paraná, e que nos dá a condição de avançarmos cada vez mais, a depender, obviamente, do resultado que teremos, mas pelo trabalho que todos vêm fazendo, acredito que esse PL ele vai gerar grandes frutos para nós. E ao Dr. Zilmar, junto do ministro Douglas, por a organização desse evento, mais um ano aqui em Foz do Iguaçu, no nosso estado do Paraná. E aqui para falar um pouquinho dessas provocações todas de CAP, descentralização, eu posso me permitir aqui a fazer um apanhado, porque nós vimos algumas semelhanças, né? Todos os portos, ou todos os palestrantes defendendo uma descentralização mais efetiva aos nossos portos. Todos aqueles trabalhando e entendendo que desde a centralização, como o Gesualdo colocou, havia um motivo em 2013 para se centralizar. Esse motivo, provavelmente, ou que a gente constata, e já respondendo a primeira pergunta, ele muito avançou, ele deixa de existir, ele torna-se inócuo. Havia uma centralização porque, naquele momento, em 2013, se tinha uma perspectiva do governo federal de que as autoridades portuárias elas não conseguiam, e aí por motivos alheios à vontade
ou de diferentes formas, não conseguiam avançar, seja nos seus arrendamentos, nas suas execuções de investimentos e tudo mais. Naturalmente, a primeira pergunta que poderia se fazer é, ora, metade das companhias docas são de propriedade do governo federal, então se havia uma ineficiência, mudaria-se os gestores do que mudar uma lei como um todo. Mas isso é uma provocação, mas fato é que foi centralizado e, como se bem colocou, nós tínhamos uma limitação humana dentro de um ministério recém-criado, Secretaria Especial de Portos, na época, nem um ministério, mas uma secretaria com status de ministério, vinculado à presidência da República para poder tocar tudo. Haviam, se eu não me engano, 15, 16 pessoas no seu ápice para olhar um Brasil todo, olhar mais de 150 contratos ou intenções de licitação, mais de uma dúzia ou 2 dúzias de contratos a serem renovados. Então, havia e a necessidade de um entendimento desses técnicos, como o Pomini colocou, técnicos que muitas vezes não tinham pisado nos portos. E dentro do seu escritório em Brasília, decidindo e por vezes querendo parametrizar todos os portos. Santos é diferente de Paranaguá, que é diferente do Rio, que é diferente de Suape. Nós temos nossa similaridade, mas nós temos também muitas diferenças. E isso fez com que alguns processos se tornassem ainda mais lentos. Por má vontade, por erro, não. As pessoas trabalham com aquilo que tem e com aquilo que conhece. Então esse ponto fez com que nós tivéssemos um atraso, o STS 10 colocou. Mas outras coisas foram interessantes nessa centralização, que me permito também falar aqui, como um planejamento unificado. A hora que a aprovação dos planejamentos setoriais centralizados dentro do Ministério surtiu efeito, porque natural, o Santos fazia o seu planejamento, Paranaguá o dele, o Rio dele. Quando se somava os planejamentos individuais do setor portuário, dava 3 vezes a produção nacional. Porque, obviamente, Santos fazia, eu vou olhar aqui, eu movimento esse X, tem um crescimento natural e quero roubar aquela carga de Paranaguá, no bom sentido. Paranaguá fazia a mesma coisa, o Rio fazia a mesma coisa, olhando o seu crescimento e a tomada ou possibilidade de tomar aquela carga do seu porto vizinho. E isso fez com que tivéssemos um plano. E normalmente nós não enxergávamos isso. Quem que enxergava era o gringo. Quando vinha, juntava todos os planos e falava, alguma coisa está de errado. Então, nós temos o lado positivo também dessa centralização do nosso planejamento hoje muito mais efetivo. Quando a gente distribui ou aloca aquele volume de cargas para os complexos portuários, nós temos uma certeza que não há, ou a possibilidade desses conflitos é muito menor. E nós temos também a possibilidade, com esse PL, de um avanço significativo nessa desburocratização. De fato, as autoridades portuárias hoje, como o Pomini colocou, elas estão estruturadas. A legislação hoje, muito mais moderna do que há 12 anos atrás, nos impõe uma condição de governança, senão todos nós estaremos responsabilizados. Então todos os gestores hoje se preocupam, e se você olhar o retrato das autoridades portuárias hoje, nós temos uma condição, sim, de assumir, claro, alguma autoridade menor ou outra, mas aquilo, é a prática que também vai fazendo com que nós tenhamos condição. O Paraná conseguiu essa condição pela normativa do Ministério, a portaria 574, porque naquela época, em 2018, eu posso falar porque eu estava lá, o Ministério já entendeu que as autoridades portuárias elas já tinham outro perfil. Elas já estavam se profissionalizando com condição de assumir e tocar esses arrendamentos portuários. Outros fatos nos trazem preocupações com essa descentralização, mas isso no dia a dia não é porque nós enfrentaríamos outros e novos problemas que a gente vai deixar de fazer um avanço tão importante. Então, a hora que nós temos essa condição de gerar e agregar esse valor, buscando a desburocratização, buscando uma eliminação de uma letargia, mas não a letargia no mau sentido, mas uma demora, porque nós temos um técnico para olhar o Brasil todo. A hora que cada autoridade portuária toca a sua régua, toca seu barco, provavelmente nós teremos uma eliminação. Mas, com os aprendizados que nós tivemos também com o Ministério ao longo desses anos todos, promovendo as licitações. Um exemplo do Paraná é que nós adotamos as mesmas práticas que o Ministério adota. Então, nós usamos o mesmo sistema da ANTAC que usa para fazer as consultas públicas, nós usamos, inclusive, a mesma empresa que faz as consultorias, que é a Infra SA, para fazer as nossas atualizações. Então,
houve um aprendizado e nós podemos e devemos absorver todos esses aprendizados. Mas uma coisa não se muda, como o Pomini colocou: os interesses diversos para o mesmo propósito. Nós tivemos licitação no Paraná, onde nós respondemos, Pomini, acho que tivemos 18 decisões judiciais, mantendo incólume e rígido todo o processo licitatório. Porque a crítica sempre há, é muito fácil se criticar a autoridade portuária, porque não avançamos, a gente demora, a burocratização, mas a hora que você se coloca, então vamos enfrentar. Não, agora não é o meu melhor momento para mim, e é legítimo da empresa. Cada um vai olhar o seu lado, o seu board, a sua condição econômica, e aí começam a se usar os artifícios que a democracia nos traz para que se atrase um processo. Então, nós chegamos no Paraná a parar a licitação porque o Tribunal de Contas da União autorizou e o Tribunal de Contas do Estado proibiu. Veja, não há milagre, né? O que a autoridade portuária faz? No fim do dia, vai ser a autoridade portuária que demorou a desenvolver seus projetos que atrasam o desenvolvimento do Brasil. Mas nós temos esses fatos. Então, todo esse movimento, ele é interessante porque às vezes a autoridade portuária ela tem um estigma tão grande de que tudo é culpa da autoridade portuária por conta dessas letargias e não desenvolvimento, ou culpa do poder público, seja do ministério, mas a hora que a gente começa também a desacobertar o pano de fundo de cada um dos processos, a gente entende que os interesses empresariais e diversos fazem também um movimento muito grande dentro de nosso complexo. Mas essa questão não nos pode impedir de avançar nesse processo de descentralização, porque ele é fundamental, porque nós estamos em condição hoje de tocar e desenvolver grandes projetos dentro do nosso setor portuário nacional. E por fim, a provocação do CAP, nosso amigo Gesualdo colocou aqui a visão dele. Eu trago uma muito particular que a gente já discutiu e eu posso falar também em nome da nossa associação, que a gente já deliberou isso daí. O CAP, ele era muito importante no primeiro ciclo de legislação, a Lei 8.630 de 93, onde você não tinha constituído uma obrigação de conselho de administração dos portos, você não tinha um ANTAC, você não tinha um ministério atuante, você não tinha os tribunais, muito se passava, e de fato o CAP e aquela reunião mensal era talvez o único encontro mais regular onde todas as autoridades portuárias prestavam suas contas de uma forma transparente à nossa comunidade. Nós não tínhamos sequer internet, hoje a comunicação, as obrigações de publicação, nada disso existia. Então naquele momento o CAP sim se fez muito importante. O tempo passou, as governanças aumentaram, nós temos hoje dentro de um complexo sistema, vários órgãos que nós respondemos todo dia. São mais de 14. Toda autoridade portuária responde a mais de 14 órgãos, talvez diariamente. E na nossa concepção atualizada, o CAP, ele, enquanto sede deliberativa, ele deixaria de ter uma funcionalidade, se não burocratizar, porque seria mais uma instância para aprovarmos aquilo que a gente já vem. Mas isso vocês querem afastar a comunidade da sua participação? Não, de forma alguma. Mas nós trabalhamos com uma proposta diferente. Agreguemos as pessoas ao conselho de administração, porque ali sim, todos somos solidários na responsabilização pela ação tomada ou não tomada. A hora que o CAP, uma vez por mês, delibera alguma coisa e atrasa o porto, é o presidente do porto que está lá. Não consigo avançar e respondendo porque não consegue avançar. A hora que você traz essa instância para dentro do conselho de administração, todos somos solidários por qualquer decisão a ser tomada. Então essa é a nossa proposição. Evitamos mais uma instância, o CAP ele continua tendo que existir, o porto, no meu entender, ele deve sim passar todas as suas atualizações nessas reuniões, mas talvez o sistema de participação mais efetiva, que hoje já existe, tá? Hoje os trabalhadores, assim como no CAP, eles já têm um assento dentro do Conselho de Administração. Hoje os empresários, dentro
do Conselho de Administração já possuem seu assento, eles são eleitos, é eleito um representante para estar dentro do Conselho de Administração, mas nada impede também a gente colocar, se são 2, 3, 4 representantes dentro do Conselho de Administração, para que eles entendam todos os assuntos. Se a autoridade portuária é levada a tomar uma decisão, não é só aquela decisão específica, mas todo o conjunto da empresa, onde as contas são aprovadas, são discutidas, que levam-nos a tomar a decisão A ou B. Então, por isso, da nossa visão, quando provocado sobre o CAP, uma participação mais efetiva, sim, da nossa comunidade, mas dentro desse fórum, onde todos nós tenhamos uma condição igual, onde ali no Conselho de Administração, todos conhecem as políticas, todos participam, seja da gestão de pessoal, gestão corrente ou proposição de novos investimentos, sejam através dos arrendamentos portuários ou execução dos investimentos diretos. Então, isso faz com que as autoridades portuárias, aí sim, tenham com essa proposição do PL. Eu acho que isso que o PL trouxe, né, a continuidade de um CAP consultivo, mas trazendo essa possibilidade de agregarmos dentro do Conselho de Administração demais representantes que a comunidade julgar adequada e assim avançando com aquele principal propósito, termos os nossos equipamentos portuários desenvolvidos, termos uma diminuição de burocracia sem que isso signifique uma maculação do processo, sem que isso signifique, usando a expressão que o Pomini colocou, uma captura de alguém naquela determinada decisão. Esses processos de desburocratização são fundamentais. Se quisermos entender como um país eficiente na eliminação do custo Brasil. É isso que o porto, que as autoridades portuárias, elas devem se concentrar. Os terminais privados, eles vêm sendo desenvolvidos e natural, eles têm uma legislação boa que dá a condição do privado. Está aqui, ó, você tem uma outorga, agora desenvolva. Não que a gente deva burocratizar os terminais privados, pelo contrário, a gente tem que olhar o lado público, também dá a condição para que a gente consiga desenvolver com celeridade, porém sempre prezando pela segurança, tanto jurídica como a segurança de abastecimento do nosso mercado, seja através das exportações e importações, sempre de uma forma eficiente. Então, acho que termino aqui agradecendo mais uma vez a atenção de todos e me coloco sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado, doutor Luiz Fernando. Podemos concluir que todos os painelistas concordam na descentralização de competência. É algo já que a 574 prevê, né? Alguns portos já têm. E tratando especificamente da Portos do Paraná, nós conduzimos esses 7 arrendamentos portuários, foram difíceis, todos eles foram judicializados, e aqui quero aproveitar a oportunidade e agradecer ao corpo jurídico da Portos do Paraná, da diretoria jurídica, nas pessoas da doutora Yasmin, doutora Maria Fernanda, doutor Dante, doutor Paulo Nova, doutora Manuela Tramujas, que são efetivamente os responsáveis da parte jurídica para que todos esses certames licitatórios pudessem ter êxito e os contratos de arrendamento fossem efetivamente assinados e tornando a Portos do Paraná hoje o porto 100% com as áreas regularizadas. Agradecer a oportunidade, a presença de todos, a atenção e destacar ao fim a presença do nosso secretário nacional de Portos, que para nossa felicidade também é o nosso presidente do Conselho de Administração da Portos do Paraná. Gostaria de convidar todos os painelistas para virem à frente ao palco para eu entregar o certificado e nós tirarmos uma foto.